aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vou dar uma pergunta que o Bruno Simões fez aqui, que é trazendo pra agora, aproveitando esse teu relato, essa discussão, desse debate com o Tite, porque é uma discussão que pro torcedor, acho que principalmente pro torcedor, que não é obrigação de ter esse entendimento, fica um negócio muito só posicional, né? Ele bate quando... Acho que desde o Domenech Torrent pra cá tinha aquela coisa... Tá na mesa essa história, né? E aí o Bruno Simões, ele bota aqui, pô, o Mansur poderia ajudar a Onde esclarecer. teve essa pergunta na coletiva? É sempre que... Da questão do... Quando não vai bem, vem a crítica do lado posicional, jogador parado, né? E o Bruno pergunta isso. Na era final, alguém pergunta na coletiva, foi bem na pergunta, eu achei também. O Flamengo era muito mecânico. Aí ele falou que no terço final, os últimos metros de campo. Da liberdade. Então, o Bruno... Explica primeiro... Só era tal que o Bruno perguntou, né? Vai. Bruno, deixa o Bruno perguntar aqui. O Mansur poderia ajudar a esclarecer pra galera, né, que o jogo posicional não é o jogador ficar parado numa posição pré-determinada. Tem outros conceitos também. Vamos lá, cara, isso dá... Igual futebol de prego, né? Isso. Pá! Não é assim. Basta ver o Manchester City jogar que você acaba com essa dúvida. Mas travado, né? O que... Assim, cara, eu não sou um catedrático, vou tentar ir tentando didaticamente dentro de onde alcança o meu conhecimento. Sim. Assim, o que basicamente é o conceito do ataque posicional? Vamos imaginar que a partir de determinado momento da história do jogo, o futebol passou de marcações que eram muito centradas no homem, no adversário, e onde estava a bola, mas você ter sempre uma marcação muito próxima no adversário, desde basicamente Sacchi no Milan, apresentando ao mundo uma marcação zonal. O que é a marcação zonal? Marcação por zona. Você defende o espaço. É onde a bola tá... Então você está protegendo o espaço. Então, normalmente, isso leva você a fazer linhas de marcação, né? Vamos botar mais claro. 2 linhas de 4, 2 homens na frente. 4-4-2 defendendo. Cada um é responsável por um espaço. E a partir daí tem as coberturas, se alguém é batido, quem é que faz a cobertura? Se é o zagueiro que cobre o lateral, se é o volante que cobre... Enfim. A partir daí, a escola é um ramo de conhecimento que vem da escola holandesa, desde a laranja mecânica, mas Cruyff, principalmente, como um grande entusiasta e um grande pensador disso. E chegando ao momento mais sublime disso, que é o Guardiola, que é o entendimento de, já que os adversários marcam defendendo espaços, criar um jogo de futebol que tire vantagem a partir da ocupação de espaços. Ou seja, as vantagens são construídas a partir do espaço que você ocupa. Eu coloco 2 jogadores muito abertos, um exemplo bem simples. 2 pontas quase pisando a linha lateral. Eu obrigo essa linha de 4 que está atrás, ou ela vai seguir defendendo o meio, enquanto eu inverto a bola para o homem aberto, ele vai receber com vantagem, porque até o lateral se deslocar, você tem um espaço a cumprir, ou eles vão abrir e vão gerar espaço nos canais, aí eu vou ter, por exemplo, um centroavante com 2 meias por trás dele, que vão estar quase sempre atacando o que eles, no inglês, eles chamam dos channels, os canais, ou agora criaram um termo novo, que é half space, meio espaço, que é o espaço entre lateral e zagueiro, que é o que o Guardiola chama do espaço impossível de defender bem. Porque você cria enormes dúvidas. Esse jogador que está entre lateral e zagueiro, ele é responsabilidade do volante que está nas costas dele, do lateral, do zagueiro, e ele está invadindo por ali, aproveitando a atração que um ponta exerceu sobre o lateral. Abriu o espaço amplitude, e ele vai no canal. Tanto que você vê o City fazer 500 gols com... O cara recebe aberto, vamos dizer, o Bernardo Silva recebe aberto na ponta, o Kevin De Bruyne ataca o espaço entre lateral e zagueiro, na linha entre lateral da grande área e lateral da pequena área, bate pro meio, alguém empurra pro gol. Tem milhões de gols do City assim, né? Só que é difícil defender, né? Então, você tira vantagem a partir dos espaços. O que aconteceu? E o que é o, vamos dizer, entre aspas, o oposto disso? Não é o oposto, porque... Pega o Fernando Diniz. O aposicionado. O Fernando Diniz, ele não... Em muitos momentos do auge do Fluminense, ele não tinha, por exemplo, a preocupação de ter 2 caras abertos. A referência não é o espaço, a ocupação de espaços, ocupação de zonas no ataque. Que podem ir jogadores trocando, no momento de uma... Você vai ter jogadores próximos, vão fazer aproximações, vão fazer combinações, não é um time estático, senão ele não ganhava de ninguém. Exatamente. Ele não entende o futebol como um ataque ocupando zonas do campo. Ele entende a bola como a referência.
você criar sobrecargas onde está a bola. Ou seja, você leva muita gente para ali e através de toques curtos você cria combinações para você... Mal comparando o que eu já entendi disso, você tá falando, o Diniz ele faz quase que um futsal em setores do campo. Pequenas assim. associações entre jogadores naquele setor. Eventualmente ele até pode deixar um cara aberto do outro lado para pegar uma inversão porque você levou o adversário, mas às vezes nem isso. Não é uma regra. Seria a ideia que o Marcelo tentou fazer no lance do gol do Akanji. Ali teve um problema pra mim. Quem era o jogador que tava do outro lado? Era o Samuel? Era o Samuel, né? Talvez, não vou me lembrar. Ia sair no escape, né? Só que eu acho que ali, assim, pra uma bola que tá muito perto da área, a distância tava muito grande. Seria uma viradaça. Ele tinha ou o Samuel ou o Marcelo não inverter, ou o Samuel tá um pouco mais próximo. Porque é um caminho muito longo pra alguém interceptar aquela bola. Enfim, tira a bola é a orientação do Fluminense e de outros times. E começou um debate meio maluco de superioridade entre um modelo e outro. A superioridade não está posta entre um modelo e outro. Os dois têm as suas virtudes, se bem aplicados, e as suas vulnerabilidades, se mal aplicados. Ou mesmo que bem aplicados, você assume determinados riscos. Sim, claro. E o Fluminense, por exemplo, ele assume alguns riscos de... Por exemplo, o Guardiola é super ofensivo. É super ofensivo. Mas também, quando ele diz eu quero que dê 10, 15 passes antes de iniciar a ação ofensiva, que nem mais hoje é regra, ele também já flexibiliza algumas dessas coisas, mas o que ele quer é, eu roubei a bola, 10 passes para eu me organizar, ocupar e para aí eu fazer a ação ofensiva, porque ele entende que assim ele está mais pronto para defender a perda da bola. O Fluminense assume riscos, por exemplo, muita gente em torno da bola. Perdi a bola, eu tenho mais gente para uma recuperação imediata. Mas eu me desestruturei para atacar, entre aspas. Uma escapada. A inversão de bola, eu tô muito frágil do outro lado. Então, gente, não tem superioridade. Você tem aquilo que você acredita. Conceito. O final é pra ganhar jogos de futebol. A história é essa. Então, como eu acho que eu vou ganhar mais jogos? É desse jeito. Exatamente. Assim eu vou conseguir, até com os jogadores que eu tenho também, né? E acho que hoje a gente começou isso é bom, isso é ruim, ou isso não se aplica ao futebol brasileiro, porque o jogador brasileiro... Gente, o Atlético Mineiro teve resultados rapidíssimos com o Milito. É um jogo posicional. Uma coisa que pouca gente fala. Quando o Palmeiras ataca, quando ele não é uma transição rápida, mas quando ele se coloca para atacar, o modelo é claramente posicional. É com 2 jogadores abertos, um centroavante, às vezes 2 por trás do centroavante, às vezes 3, chegando com 6 para atacar. O Endrick, no Palmeiras, foi utilizado como jogador de espaço entre lateral e zagueiro, porque ali o Abel entendeu que ele ia tirar o melhor dele, porque ele ia causar dúvidas sobre quem ia marcá-lo, e ele ia ter algum espaço para ele iniciar uma arrancada e tirar o melhor dele, que é essa potência que ele tem, né? Explodindo com a bola, exato. Não receber de costas como centroavante e nem um ponto aberto que ele não é. Então... sensacional. E aí, então, acho que se bem... A questão é que o Guardiola tornou isso tão uma ideia de um conceito de jogo ideal, de tão bem que ele fez, de tão bonito que os times dele jogam, que isso vencedor também. Que gerou muita cópia mal feita pelo mundo. E uma noção de que aquilo era o jeito de jogar, e não é. O único. Não é o único jeito de jogar. E aí, quando você parte de olhar o campo para tentar preparar o seu time para fazer aquilo, você perdeu o essencial, que é como você prepara no campo de treino para o time jogar, fazer aquilo. Né? Muita gente, sem o método, começou a tentar fazer. E aí isso gera cópia mal feita. E aí gera uma rejeição ao sistema, como se ele não fosse aplicável a determinados ambientes. Gente, a gente mesmo está dizendo, o jogador brasileiro hoje, desde a base, já está fazendo jogo posicional. Perdemos nossa cultura. Aí ele vai com 18 anos para a Europa e fica 5, 6 anos lá. Então como é que você vai dizer que esse jogador não é capaz? Se ele já está imerso nessa outra cultura, né? Talvez o estranho fosse o que o Fernando Diniz fazia na seleção, era mais estranho aqueles jogadores do que elementos mais posicionais no jogo. Agora, você ensina algo sem um fundamento, né? Agora, você deu uma aula pra gente aqui em relação a... Porque a gente simplifica, né? Se o cara é ofensivo ou defensivo. Essa é a simplificação. Então, por exemplo, você definiu o jogo do Tite hoje como algo espelhado no que o Guardiola faz em termos táticos, e o jogo do Diniz como o oposto. Porque muitas vezes as pessoas definem, o Diniz é o Guardiola. Por quê? Porque tem posse de bola e é ofensivo. É isso. E aí... Você ligou, não? Sim. Eles nem são exatamente opostos. Eles estão diferentes no que eles querem fazer com a bola. Mas se você pegar... Vamos pegar assim uma espécie de uma linha em que os 2 polos sejam o técnico mais defensivo do mundo e o técnico mais ofensivo do mundo.
Você não pode botar o Guardiola de um lado e o Diniz do outro. Eles têm que estar próximos. Os dois são ofensivos, né? Um modelo diferente de Se jogo. você pegar quem quer ter controle da bola mais tempo no jogo e quem quer ter menos controle da bola. Você não pode botar o Guardiola e o Diniz em polos diferentes. Os dois em modos diferentes. Onde é que vai ficar o Simeone nessa história? Mourinho. Não tem como. O propósito, o que eles querem fazer a partir do controle do jogo, que é feito a partir do controle da bola, as soluções são diferentes. Sim. Né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.